casa e eu incluí na agenda. Primeiro foi a outorga do título de professor emérito ao professor Roberto Soares de Moura, no dia 4 de dezembro de 2018, terça-feira, vai ser a cerimônia, às 9 horas, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao professor acadêmico. Segunda foi a indicação do acadêmico, doutor em Biofísica e professor Gerson Lima da Silva, para a presidência da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, pelo governador eleito Wilson Witzel, nesta segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018. Parabéns. E a terceira, ao acadêmico Marcelo Marcos Morales, que foi aprovado como professor titular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Agora o secretário-geral e depois a palavra dos acadêmicos. Acadêmico Glacomar Machado. Então, acadêmico Glacomar Machado, por favor. Senhor presidente, caros confrades, há alguns anos eu venho alimentando a ideia de escrever um livro de memórias da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da qual eu fui um idealizador e um dos fundadores. Então, eu materializei isso aqui, esse livrinho, que eu estou doando à biblioteca da nossa academia, com a esperança de que seja útil à memória da nossa história médica, já que, como se diz, como é dito na gíria, o brasileiro não tem memória. Eu tenho memória curta. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro presente do recém-inaugurado Centro da Memória Médica. Quero, mais uma vez, me lembro o primeiro secretário, amanhã o nosso jantar, que já está com 140 pessoas, mais ou menos, no Yacht Club, com música, vai ser uma bela festa. Desculpa, do Jockey Club. Eu tenho a impressão, tem o presidente Novelino, mas antes o acadêmico Moura Brasil. Senhor presidente, acadêmicos, eu gostaria aqui de desejar muitas felicidades, eu acho que deve ser compartilhado por todos, e pedir uma salva de palmas aqui para o professor Orlando, que hoje aniversaria. Parabéns, Orlando. Vamos festejar amanhã, hein? Vamos festejar amanhã. Você vai ter direito a beber mais que os outros. Agora a palavra ao presidente Pietro Novelino. Senhor presidente, ilustres membros da mesa, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhoras e senhores convidados e conferencistas de hoje. Senhor presidente, eu vou repetir o que o nosso grande mestre, acadêmico Deolindo Couto, dizia quando alguém recebeu alguma homenagem. Todas as vezes que alguém da nossa instituição recebe alguma homenagem, é motivo de honra para nós todos. Eu queria comunicar que o acadêmico Maurício Magalhães irá tomar posse como presidente mundial da Sociedade de Mastologia, agora no próximo dia 12, em Paris. Paris? Então, pronto. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, Maurício. Celebraremos juntos. Irei até Paris para fazer esse sacrifício para estar desfrutando com você esta honra e esta glória sua, que é da nossa casa também. Mais alguma comunicação? Se não, eu passo a palavra ao acadêmico Zé Galvão, que irá dar continuidade ao nosso simpósio.
Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Eu queria chamar o doutor Lincoln para a mesa, por favor, antes da sequência às nossas conferências. O nosso conferencista agora é o acadêmico Samir Raslan, que vai falar sobre análise crítica da residência médica e pós-graduação. Muito boa tarde, senhor presidente acadêmico Costa e Silva. Eu quero inicialmente cumprimentar a academia pela realização desse simpósio, analisando um tema de grande interesse e sempre atual. E cumprimentar os acadêmicos Galvão Alves e o Correia e o nosso presidente da MB pela ideia do simpósio e agradecendo também a oportunidade de estar aqui. O acadêmico Moura Brasil me tirou a oportunidade de fazer a saudação pública do professor Orlando Marques Vieira, porque tenho grande respeito, admiração e é uma das figuras importantes da cirurgia desse país. Eu vou fazer algumas reflexões em cima do tema residência médica. Se perguntarem para as pessoas qual a melhor fase da vida, seguramente vão dizer que a melhor fase da vida é aquela que nós estamos vivendo. Porque aqui vivemos, já passou, e a que vem nós não sabemos como vai ser. Mas seguramente uma das melhores fases da vida é essa fase da juventude, da residência, em que deve existir um único compromisso, que é um investimento na sua formação profissional, na sua diferenciação intelectual e na sua preparação para o futuro. E essa fase gera muitas dúvidas, angústias, perspectivas e reflexões, como se a residência atendeu às minhas expectativas, os meus sonhos foram correspondidos, eu cumpri corretamente com os meus compromissos, correspondi ao expressivo investimento econômico familiar, estou apto para exercer a minha atividade profissional? O que eu poderia ou deveria ter feito e não fiz? Quais as minhas opções e qual é o meu futuro? Existe uma série de trabalhos na literatura analisando o que leva o egresso do curso de graduação médica a escolher a sua especialidade. E entre esses vários trabalhos, 3 tópicos se destacam: o aspecto do prestígio da especialidade, o aspecto econômico e o estilo de vida. O aspecto econômico não é o mais importante, mas o aspecto que tem sido mais salientado é o estilo e a qualidade de vida, principalmente se nós levarmos em consideração que 50% ou mais dos alunos egressos da graduação são do sexo feminino, e tem uma preocupação muito grande na relação da vida profissional com a vida familiar, com a possibilidade maternal. Então o estilo de vida e a qualidade de vida tem sido um fator que pesa muito na escolha da especialidade. E eu vou mostrar alguns dados aqui dos candidatos à residência médica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e das 4 grandes áreas, 4 delas funcionando como pré-requisito para as especialidades, a clínica médica é a área mais procurada, variando de 10 a 15 candidatos por vaga. A cirurgia geral é a segunda, com 10 a 15 também candidatos por vaga. Depois a ginecologia e, finalmente, a pediatria, que houve uma época que caiu muito a procura e que agora tem aumentado novamente. Quando se analisa as especialidades de acesso direto, isso não só na USP, mas em outras instituições, a procura tem se limitado a 4 grandes especialidades, que é chamada de DOR: dermatologia, oftalmo, otorrino e radiologia. A dermatologia é a especialidade mais procurada, sendo que o ano passado teve 26 candidatos por vaga lá na USP.
Este ano, em relação ao acesso direto, eu conversava com o professor Murat, me chamou a atenção o número de candidatos para a cirurgia cardiovascular, com 16 candidatos por vaga, em que a cardiovascular, a cirurgia cardíaca e a torácica estavam com uma procura diminuída. E a neurocirurgia também impressionou muito, com 26 candidatos por vaga, e a psiquiatria também, com 230 candidatos para 18 vagas. Quando se analisam as áreas clínicas, a endocrinologia é a especialidade mais procurada, seguido pela cardio e nefro, e uma especialidade que vem crescendo muito é a oncologia clínica, particularmente na USP, em função do Instituto do Câncer, inaugurado já há alguns anos. Em relação à cirurgia, 4 especialidades se destacam na procura. A plástica, em primeiro lugar, a urologia, a vascular e o digestivo também têm sido muito procuradas. Tem alguns dados que eu retirei de um livro que foi editado este ano, que é chamado Demografia Médica 2018, editado pela disciplina de Medicina Preventiva da USP, junto com o Conselho Federal de Medicina e junto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e que tem como pesquisador principal o docente Mário Schaeffer, da USP, em que ele analisou em novembro de 2017, o Brasil tinha 289 escolas médicas. Hoje, o Dr. Lincoln mostrou aí 329. Num curto espaço de tempo, em um ano, aumentaram, apesar do bloqueio que aconteceu. E essas 289 escolas tinham autorizadas quase 30 mil vagas para o curso de graduação, sendo que 35% dessas escolas eram escolas públicas, 65% escolas particulares. E 45% dessas vagas estavam lotadas na região sudeste. Isso é um dado importante porque você liberando, não agora, mas daqui a poucos anos, 30 mil alunos, você precisa ter a complementação dessa formação. A medicina não é um curso terminal, e ele obrigatoriamente teria que fazer residência para pleitear os degraus da especialidade. Dos egressos do curso de graduação, 80% pretendem fazer residência médica, 20% não, e 60% a escolha é para a especialidade da área clínica. Em novembro do ano passado, haviam no Brasil 35 mil residentes, 2/3 deles localizados na região sudeste. A residência é um recurso institucionalizado e tido como a forma mais eficiente de aprofundar os conhecimentos em determinado campo da ciência médica. A residência no Brasil iniciou na década de 40, depois 44, 45, iniciando quase que simultaneamente, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital do Servidor Público Estadual, e em São Paulo, no recém-inaugurado Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, iniciando a residência em ortopedia. Quando se fala em residência médica, surge a figura incontestável do professor William Stewart Halter, que foi o primeiro professor de cirurgia da Johns Hopkins University em Baltimore. E Halsted, através dos seus estudos realizados na Europa, e particularmente na Áustria e na Alemanha, trouxe para os Estados Unidos a formação do jovem médico na Europa e é considerado o pai da residência médica. Na verdade, são 4 grandes nomes da Johns Hopkins University que participaram na criação da residência médica. É o Big Four. São 3 Williams: o William Halsted, professor de cirurgia, o William Osler, professor de clínica médica, o William Welsh, professor de patologia, e Howard Kelly, professor de ginecologia, e que foram os responsáveis pelo desenvolvimento da residência médica, que começou nos Estados Unidos no final da década de 80 do século XIX. O Brasil começou pouco mais de 50 anos depois de ter iniciado nos Estados Unidos.
E o programa de residência proposto por esse grupo tinha um treinamento sob supervisão, o ensino era realizado pelo corpo docente, o sistema era piramidal, a responsabilidade total no cuidado do doente, o residente tinha essa atividade, essa função, e a participação em pesquisa. E o residente, como estudante de medicina, era o centro da atenção de todo o serviço e da instituição. No entanto, embora Halsted carregue essa fama, o grande mentor intelectual da residência é atribuído a William Osler, que até hoje é considerado o mais importante médico da história da medicina americana. O Osler era um homem que se dedicava à educação médica, ele se preocupava com a ciência básica e tinha a visão da ciência básica englobada com a ciência clínica. E ele era um homem que tinha o ensino à beira do leito, tanto que ele disse que quando ele morresse, ele queria que no túmulo dele estivesse escrito que ele foi um professor, que ele passou a vida à beira do leito ensinando estudantes e residentes. A residência é uma etapa imprescindível à formação de um médico para que ele tenha condições de exercer sua profissão de forma adequada. Mas qual seria um programa ideal de residência médica? Esse programa tem que ter, o residente tem que ter a responsabilidade de um número mínimo de doentes, obrigatório. Segundo, ele tem que executar um número mínimo de procedimentos, particularmente nas residências das áreas cirúrgicas. Ele tem que receber uma carga de conhecimentos teóricos atualizados. E essa residência tem que ter uma duração suficiente para o amadurecimento profissional dele. O que está acontecendo de paradoxo? O Brasil tem abertura indiscriminada de novas escolas médicas, como já foi dito na parte da tarde, que não atende a interesses sociais, atende a interesses políticos e particularmente a interesses econômicos. E essas escolas não oferecem aos egressos perspectivas de alcançar uma formação minimamente adequada para o exercício profissional. E nós vimos ainda que, tendo quase 30 mil alunos em pouco tempo, não vai haver vaga para todos aqueles egressos para qualquer programa de residência no país. Muitos desses residentes, muitos desses alunos egressos, muitos desses médicos não terão acesso a nenhum programa de residência. O que fez o governo? Decisão por decreto da ampliação de vagas de residência. Só para ter uma ideia, esses programas são aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica. No entanto, algumas sociedades médicas, e entre elas, professor Orlando, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, carimba algumas clínicas e alguns hospitais privados que podem desenvolver residência médica. Não é reconhecido pelo MEC, mas é reconhecido pelo colégio. E em função disso, o que aconteceu? Para ter uma ideia, em 2004, nós tínhamos no Brasil 22 mil vagas de residente. Em 2004, portanto, há 12 anos. E dessas, 9 mil eram vagas de primeiro ano. O que acontecia? Naquela época, formavam-se 14 mil, 15 mil médicos, e para 9 mil vagas, portanto, 30% a 40% dos egressos não tinham acesso a nenhum programa de residência. E na área cirúrgica, só para ter uma ideia, haviam 1.000 vagas de R1 e R2 na área cirúrgica, mas quando ele terminava o R2, haviam só 573 vagas de especialidade. Era um outro funil, 45% dos egressos do R2 não tinham nenhum acesso ao programa da especialidade, o chamado R3 da especialidade. Veja o que aconteceu nesse curto espaço de tempo. Até novembro de 2017, foram autorizadas 58 mil vagas de residência. Como é que o governo, numa mágica, passou de 22 para 58 mil vagas de residência? E um outro aspecto, 40% dessas vagas não são ocupadas. Por que elas não são ocupadas? Deve ter algum motivo. Ou não tem médico interessado, ou porque são áreas que não têm interesse. Mas você não decreta a abertura de um programa de residente da noite para o dia.
que aconteceu? As vagas não são preenchidas pela baixa qualidade dos cursos, falta de orientadores, falta de preceptores, escassez de recursos e financiamento de bolsas. Uma coisa é vaga, outra coisa é bolsa. Você tem todo aquele 50 mil vagas, mas você não tem 50 mil bolsas. E o que acontece? Clínicas privadas, hospitais privados foram autorizados a abrir vaga usando o médico como mão de obra barata. E muitos não toleram. E só vão para esses locais aqueles que não conseguem vaga nos locais melhores. E também não cumprem o tempo todo, porque não recebem, não têm uma formação adequada. Você pode ter um serviço, por exemplo, na área cirúrgica, que você tenha alguns cirurgiões muito bons, que têm um bom movimento, mas a residência não é só aquele movimento cirúrgico. A formação de um cirurgião envolve serviço de patologia, envolve serviço de imagem, envolve clínica médica, envolve terapia intensiva. Você não pode formar um residente com a mente fechada, ele tem que ter uma mente aberta para poder ter uma medicina, uma formação adequada e ser um médico de qualidade. Hoje, nós vivemos a era da tecnologia, os avanços tecnológicos são tão grandes, e o que nós fazemos hoje, nós não fazíamos há 2 décadas. E você abrir um programa de residência, você precisa fornecer tudo o que tem de recursos e de novo, para que ele seja um médico atualizado. Mas no Brasil, eles propõem mandar médico para as regiões mais pobres, mas os menos qualificados, e tem que ser exatamente o contrário. Para essas regiões mais pobres, que você tem poucos recursos, você precisa mandar um médico que tenha maior capacidade de resolução dos problemas dessa população. Mandar um recém-formado que fez uma residência de baixa qualidade não vai resolver o problema da população. Na cirurgia, o presente e o futuro hoje são a laparoscopia e a robótica, e que precisa ser ensinada na formação do residente. E a evolução tecnológica na nossa área médica é tão grande que permite fazer coisas que nós nunca pensávamos que seriam possíveis no cuidado dos nossos doentes. E, por outro lado, permite ensinar medicina que nós nunca imaginávamos que iríamos ensinar medicina dessa forma. E como resultado de todo esse avanço científico, os médicos querem ser super especialistas. Eles querem fazer o mínimo do mínimo. Isso nas áreas cirúrgicas tem sido muito evidente. O professor Adib Jatene, ilustre, que foi ilustre membro dessa casa, num artigo há menos de 10 anos, dizia que nós vivemos um conflito entre a enorme tecnologia incorporada e a formação de um médico com habilidades que têm que ser aprendidas. Conflito entre ensinar especialidades e ensinar de cada especialidade aquilo que todo médico tem que saber, incluindo treinamento nas emergências. Em função de tudo que nós estamos vivendo, a formação do médico tem que ser revista para permitir a incorporação dos avanços e das novas tecnologias. Recentemente nós publicamos um trabalho na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões analisando o perfil do residente de cirurgia, lá do Hospital das Clínicas. É um trabalho que tem algum viés, é uma amostra viciada, é um grupo pequeno, mas um dado que chamou a atenção: no passado o residente tinha hora para chegar e não tinha hora para sair. Depois ele trabalhava 100 horas por semana, 80 horas por semana. Hoje o residente trabalha 60 horas por semana. Por quê? Porque ele tem as horas restantes para descansar e para estudar. E nesse trabalho nós verificamos que 83% deles consideram as 60 horas mais do que suficientes. Para a cirurgia, isso é inviável. Agora, o dado mais importante é o seguinte: eles têm 60 horas e as restantes são para descansar e estudar. Aí vem a pergunta: eles estudam? Eles descansam? Não. Eles vão dar plantão fora e chegam no dia seguinte cansado, com o rendimento diminuído, e isso interfere na sua produtividade. E um outro dado que chama atenção, em função de um grande número de alunas do sexo feminino no curso de graduação, de um modo geral, a procura
da especialidade cirúrgica pelas mulheres está em torno de 25%. É um número expressivo, porque o Raul falou hoje à tarde que há muitos anos você tinha uma ou outra residente mulher. Hoje, 25% são mulheres. E na cirurgia, quando se faz uma análise crítica, professor Galvão, a cirurgia é uma aberração, a residência de cirurgia. Ela é chamada uma residência de cirurgia geral. Eu chamo de residência de cirurgia em geral. Por quê? Porque ele tem que cumprir 2 anos de treinamento, dos quais são 24 meses, dos quais 2 de férias, são 22 meses. Nesses 22 meses, eles rodam em 10, 11 especialidades. E nos serviços que tem serviço de cirurgia geral, ele fica 40%, 45% de toda a carga horária. E o professor Alcino Lázaro, ilustre membro desta casa, num artigo que ele publicou há muitos anos, ele dizia que isso é um turismo nas especialidades, e não um treinamento. E um outro dado que tem me chamado a atenção, que o R2, que faz a geral e vai para uma especialidade, ele não se envolve muito com o programa. E eles não querem entrar em procedimentos de longa duração que nunca mais eles vão ver. E, particularmente, isso é mais evidente no 2º ano e no 2º semestre, quando eles se aproximam do exame para as especialidades. E o mais absurdo ainda, que esses jovens terminam esse programa e recebem o título de especialista em cirurgia geral. E vão trabalhar nos pronto-socorros da vida, sem uma formação adequada para o exercício profissional nesse campo que eles estão desenvolvendo. E um outro dado importante que eu acho que é fundamental na residência é a perda de modelos a imitar. Nós sempre vivemos a nossa vida tendo como o professor, o residente, um assistente como modelo. O que está acontecendo hoje? Os professores estão diminuindo o tempo dedicado à supervisão e docência. Eles têm uma grande carga administrativa institucional. A remuneração não é compatível com o prestígio e distinção acadêmica. O Dr. Sutti falou aí que um professor ganha R$ 1.300 por mês. A clínica particular, obviamente, é muito mais atrativa. As instituições têm dificuldade em manter docentes qualificados. E qual é o problema da residência? É que a formação dos residentes fica sob a responsabilidade dos residentes mais velhos e mais antigos. A medicina ainda, com todas as críticas, Dr. Lincoln, ela é, das atividades liberais, a mais compensatória. Se você analisar o que ganha um egresso de um curso de Direito, de um curso de Engenharia, que não tem um pai que tem escritório, que não tem um pai que tem uma construtora, o médico ainda ganha muito perante essas outras áreas. Dificilmente ele vai sair disso, mas o começo da vida dele, como estudante ele não ganha nada, como residente ele ganha R$3.000 e como médico ele vai ganhar 10 vezes ou mais do que isso, o que é um salto muito grande, mas daí para frente é difícil. O que procura o residente ao final do seu programa? Ele procura uma satisfação profissional. Ele quer exercer a atividade que ele gosta, recebendo um salário adequado, com perspectiva de crescimento na sua carreira, e ele quer ter segurança naquilo que ele faz. Eu convivo com o residente há mais de 40 anos, participando intensamente e vivendo com eles e entrevistando residentes para admissão em programas de residência médica. E sempre que falo para os residentes, eu imaginei que eu fosse encontrar alguns residentes, eu trouxe aqui algumas sugestões para os residentes. Invistam na sua formação, sejam apaixonados pelo seu trabalho, lembre que as conquistas e o triunfo não vêm por acaso e são progressivos. Enfrente com grandeza as dificuldades e aprenda com os eventuais tropeços. É necessário ser forte, firme e decidido no dia a dia, mas o residente precisa ser, antes de tudo, humilde e humano. Procure ser realista, mas não deixe de ser sonhador. Se ele fizer uma boa escola médica, se ele desenvolver um bom programa de residentes, se ele apoiar naquilo que é a essência do exercício profissional, que é a relação médico-doente, e obedecer os princípios éticos que regem a nossa profissão, ele pode escolher um desses uniformes para exercer a sua atividade profissional e que ele tenha boa sorte. Muito obrigado.
agradecendo a excelente exposição do acadêmico Samir Haslan, nós passamos para um novo assunto que diz respeito ao Código de Ética para o Estudante de Medicina, objetivos e aplicabilidade, que serão desenvolvidos pelo Dr. Roberto Luiz Dávila, que é ex-presidente do Conselho Federal de Medicina e membro da Comissão de Humanidades Médicas do mesmo Conselho. Com a palavra, o professor Roberto Luiz Dávila. Bom final de tarde a todos e um bom anoitecer, já que estamos exatamente naquilo que chamam de lusco-fusco. Pelo menos no sul, na minha terra, essa é a expressão mais frequente deste momento entre a tarde e a noite que se chega. Quero cumprimentar inicialmente o excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa Silva, cumprimentar os organizadores, querido professor Mário Barreto Correia Lima, acadêmico, e ao meu colega de turma, José Galvão Alves, acadêmico também, secretário desta casa, além de um amigo querido, o doutor Lincoln Ferreira Lopes, presidente, ilustre presidente da Associação Médica Brasileira, e na mesa agora com o acadêmico professor Ricardo Cruz. Feitas essas saudações, me dirijo então a todos os acadêmicos, aos senhores convidados, às senhoras presentes, e tentarei, e vou dizer por que tentarei logo de plano desenvolver esse assunto em 20 minutos, ou 25 minutos, se assim for possível. Porque eu sempre fui contra a um código de ética para estudante de medicina. Fui um defensor ardoroso do código, de uma revisão do Código de Ética Médica, um código de ética para médicos, um código duro. De início, tentei sugerir ao grande grupo que fosse um código somente de princípios. Deveria ser, o nosso código deveria ser somente um código de princípios. Aquilo que Paul Valéry diz, que os princípios são como as estrelas, não podemos alcançá-las, mas elas estão lá para nos guiar. Seria um guia de uma conduta correta, uma conduta aceitável, o que também alguns chamam de moralha máxima. E os deveres, a deontologia, seria o que se chama de moralha mínima. Deveres que têm que ser cumpridos obrigatoriamente, que a infração, o não fazer, o não cumprir aquele dever, implicaria numa punição. E essa punição variaria conforme a lei, como a lei prevê. Como é que se poderia fazer um código para estudantes de medicina com deveres, com normas colocadas claramente que é proibida, que é vedado, se nós não temos nenhuma jurisdição sobre os estudantes de medicina? Quem é que deveria construir um código minimamente para os estudantes? As universidades, as escolas de medicina, que fizessem, então, os seus códigos específicos até. E a universidade tem um regimento interno, tem um regimento disciplinar que deveria aplicar mais frequentemente e não o faz. São raros os casos que sabemos de alunos que transgrediram normas claramente definidas como inaceitáveis na comunidade acadêmica e tampouco foram somente no máximo advertidos ou suspensos 6 meses, foi o máximo de punição, e raramente excluídos
e assim mesmo quando houve uma ofensa em que havia dúvidas se não havia uma psicopatia associada. Então, esse era o grande drama. De 2009 a 2014, o tempo que passei na presidência do Conselho Federal de Medicina, vários colegas, vários conselhos regionais apresentaram a proposta de que adotássemos um código de ética para o estudante de medicina. E eu tentei contemporizar e disse: ainda não. Não é chegada a hora. Que façam os senhores que são professores, ou tentem através das suas escolas médicas que dão aulas, mas penso que ainda nós temos que centrar no momento numa revisão do Código de Ética, e assim o fizemos. O meu sucessor, um querido amigo, foi meu vice-presidente, atual presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Correa Lima, assumiu o compromisso em 2016 de atender ao clamor, porque aí não era mais um pedido, não era mais uma sugestão. Vários conselhos regionais de medicina já tinham publicado o seu código de ética para o estudante de medicina. Paraíba, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina estava elaborando o seu, e vários estados assim caminhavam, e houve também um pedido de algumas lideranças estudantis em relação ao assunto. E o Conselho, então, o Conselho Federal nomeou por portaria uma comissão em que era majoritariamente composta por estudantes de medicina, representantes da DENEM, a Diretoria Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, e pela AEMED, uma associação de estudantes de medicina, além da Associação Nacional dos Médicos Residentes, Associação das Ligas Acadêmicas, Associação Brasileira de Educação Médica e, é claro, o Conselho Federal e a Associação Médica Brasileira. Com um trabalho de 2 anos, conseguiram produzir um material de excelente qualidade. E participei, como assessor deste grupo, participei da realização desse código. Um código que inicialmente seria só de princípios, exatamente por não se poder punir, mas depois foi vencedora a proposta que deveriam ser criados 6 eixos da relação do estudante com o cadáver, da relação com o estudante com os serviços de saúde e com a instituição escolar, a relação dele com os profissionais da saúde, com seus próprios colegas, e isso forneceu 6 eixos que motivou a criação de 45 artigos, que praticamente são vedações, porque diz o seguinte: é dever do estudante de medicina fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas não diz, caso ele não faça, irá acontecer isso com ele. Não há essa previsão. O que pode até ter sido fruto de uma sabedoria, porque fica esses artigos, e principalmente os 18 princípios, como um alerta: olha, os princípios é a moralha máxima, os artigos vocês têm que cumprir, embora não vão sofrer nenhuma punição, mas a escola e agora os seus professores estarão atentos ao não cumprimento dessas condutas. E, portanto, eu penso que chegou realmente a hora, porque estão se avolumando, há um recrudescimento de condutas inadequadas de estudantes de medicina, até pelo grande volume de estudantes agora, já são perto de 20 mil, e que chegarão a 2025 com 33 mil ingressantes, são 33 mil vagas. Portanto, multiplicado por 6 anos, teremos uma população importante de quase 200 mil alunos, estudantes de medicina. E com um agravante, o professor Samir mostrou claramente,
Não há uma preceptoria nas residências, está faltando, isso mais de próximo, mas está faltando principalmente no internato. E aí começa a ficar mais grave, porque na residência ele já tem CRM, ele já é responsável, já responde pelos seus atos, mas no 6º ano ele é inatingível. E aí acontece aquilo que nós todos conhecemos, o chamado currículo oculto. As ligas acadêmicas têm autonomia e independência para estabelecerem convênios com hospitais da periferia, e os alunos vão para lá, não na 11ª, não no último ano, mas já no 2º, no 3º ano, vão dar plantão, em tese, sob supervisão do plantonista daquela noite, daquele dia, naquele final de semana. E aí, meu querido José Galvão, meu amigo e colega ilustre, que também não tenho muito, não vivo a certeza, embora possa até me autoproclamar professor de humanidades médicas, eu sempre tive muita dúvida de que se as humanidades, ou melhor, se as virtudes poderiam ser ensinadas. Porque o que as humanidades querem passar para os alunos através da literatura, através do cinema, das obras de arte, é passar isso, né? Passar humanidade, passar a maior expressão da alma humana. E é através dessa convivência e dessa reflexão, qual é o meu papel no mundo? O que é ser médico? Qual o meu compromisso com a medicina e com as pessoas que eu atendo? Que médico eu quero ser? Essas perguntas, embora nós, professores, tenhamos que fazer, e a escola tem que fazer, e a sociedade tem que fazer, cada aluno tem que ser ensinado desde cedo a fazer essas perguntas para si mesmo. Porque não existe, e Aristóteles já dizia claramente, há 300 anos, mais de 300 anos antes de Cristo, sim, as virtudes podem ser ensinadas. E ele dizia através da prática das virtudes. E nós tivemos, professor Samir, tivemos modelos, né? Eu aprendi com o professor Danilo Perestrello, Abraham Exterman, até o Londres, o nosso amigo comum, o professor Ricardo Cruz, Luiz Roberto Londres, que as pessoas não são só biologia, que as pessoas são biografia, que as pessoas são carregadas de simbolismo. E eu digo para os meus alunos, repito aquela frase que todos nós conhecemos, a dor que não passa é aquela dor que eu não sinto. E eles me olham assustados nos primeiros anos, e eu tenho que repetir a frase ao contrário. A dor que eu não sinto é aquela dor que não passa. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem um trecho lá que ele fala claramente isso. Só se tolera a cólica do outro. A minha cólica é intolerável, mas a cólica do outro não é minha. Então, é essa percepção que penso que com um instrumento desse poderá modificar, sim, porque nós temos uma percepção que começa a ser colocada em dados, transformada, essa subjetividade começa a ser objetivada através de trabalhos científicos que medem valores e princípios com que os alunos chegam na escola de medicina e depois se avalia ao longo de todo o curso. Esse foi o momento, então, em que esse conselheiro do Piauí, um jovem psiquiatra, conselheiro federal, lançou, o Leonardo, foi o lançamento do código, e aí, isso eu retirei do código, é o objetivo principal, estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva, propícia ao fortalecimento de uma postura honesta,
responsável, competente e ética. O código é para iluminar caminhos. O código é um instrumento muito mais para cada professor conversar com os alunos em sala de aula, para que eles reflitam sobre a sua missão, não somente com a sua profissão, o quanto é forte o compromisso deles, deverá ser forte o compromisso dele com a ética. Para a maioria de nós médicos, nós até desconhecemos quais são os artigos específicos do Código de Ética, porque nunca, de sã consciência, nós vamos fazê-lo. Está escrito no Código Penal: matar alguém, pena, detenção de 8 a 12 anos, babá. Ora, se eu não tenho nenhuma intenção de matar ninguém, nem mesmo de maneira culposa, por imperícia, negligência ou imprudência, aqui esse artigo não me serve. Não preciso nem saber que ele existe. Para mim não se aplica. Então a maioria da deontologia médica não é aplicável. A maioria dos médicos não sofrem processos no Conselho de Medicina. Até então. Por enquanto é uma minoria ainda, mas o número vem aumentando. O código, e eu conheço um monte de colegas que dizem assim: não, eu não vou fazer nenhuma loucura, nenhuma barbeiragem, porque o conselho pode me punir. Ora, eu não faço barbeiragem porque a minha reflexão de dentro para fora, a minha reflexão ética me diz, desde pequeno, claramente, pelos pais que me ensinaram, pela vida que ensinou, pelos meus mestres que modelaram na escola, e essa é uma função da escola, sim. Eu canso de ouvir isso. A família forma, a escola informa. Eu penso que não. A escola tem um papel, claro, para o bem, para a prática das virtudes, e não para dizer: olha, se você não cumprir esse código, você não vai se dar bem. Quer mais? Qual é o segundo objetivo? Reflexos positivos no ambiente acadêmico. Não se esqueçam, isso foi uma demanda que veio também dos estudantes. O que parece até um contrassenso. Sabe por quê? Porque a minha experiência, e deve ser a do Mário também, quando eu passo um livro para que eles leem, eles dizem: ah, não, professor, livro, principalmente livro grosso, o senhor não passe. E não, nada de livro, tem que ser .doc, .pdf, para abrir no aplicativo, e não pode ser muito longo. Então, o autor preferido passa a ser Tchekov, com aqueles contos curtos, e como Tchekov faz uma leitura da alma das pessoas, aquilo é usado para uma reflexão sobre a sua missão, a sua função como ser, como pessoa nesse mundo. Mas, de qualquer maneira, eles não perdem uma festa de final de semana, estão bebendo demais, estão usando drogas pesadas, drogas sintéticas. Para isso, tem tempo. Não tem tempo para ler, não tem tempo para pensar na sua vida, tudo é muito rápido, tudo está acontecendo, eles têm que aproveitar o máximo. É um mundo líquido mesmo do Zygmunt Bauman. É um mundo muito líquido, as relações são líquidas, se amoldam. Eles não têm resiliência nenhuma, não conseguem suportar a menor frustração. A nota baixa é culpa do professor e da escola, e não dele que não estudou. É um outro mundo, é um outro momento que nós estamos vendo. Mas eles pediram. Há um reflexo positivo no ambiente acadêmico, claro, dependendo se todos nós, professores, soubermos orientá-los e servir de modelos, como nós tivemos modelos. Os modelos desapareceram, aquele modelo que orienta: não vai por aí, não faça isso. Ah, professor, eu estou querendo desistir. Não, calma. Foi aquele slide belíssimo do professor Samir no final: não desista, lute, aguente. Para a residência, eu aplico para o estudante de medicina e muitas outras esferas da própria vida relacional deles.
Esse é um resultado inesperado. Quem é que poderia imaginar que formandos de medicina colocariam no Facebook uma foto com gesto obsceno representando a genitália feminina e as calças arriadas? Quando se imaginou que isso iria acontecer um dia? Ou outro grupo que resolveu imitar e aí fez cruzando os braços. Acharam bonito e já começou a imitação. Meninas, eu não trouxe, mas algumas meninas, uma turma de meninas de Santa Catarina também fez uma foto mais ou menos semelhante, e uma daqui do Rio de Janeiro fez também uma foto na Baía de Guanabara, de costas, com o avental levantado. Não trouxe, em homenagem a todos. E é selfie para cá, selfie para lá, o tempo todo, sem respeitar a privacidade. E não é só de estudante, não, de alguns médicos também. Algumas fotos já foram trabalhadas, mas esta aqui, me perdoem, quero pedir imensas escusas, ilustre professor Jorge Alberto, por trazer esta foto a esta casa, porque ela merece, ela serve para mostrar a nossa indignação que alguém veicule um tipo de foto desse, selfie com o bebê, mas esqueceu a parturiente lá atrás em posição ginecológica. É contra isso que nós temos que ter uma atuação muito mais forte, já desde o primeiro dia. Opa, perdão. Como é que eu volto aqui, jovem? Como é que eu volto aqui? Aí, tá bom. Já fez. A próxima é essa aqui. É uma prova de língua portuguesa, foi do Albert Einstein, para admissão. Então, ele já na prova, era uma prova de língua portuguesa, mas já orientava que não devem colocar fotos, que essas fotos só podem ser colocadas em grupos fechados, com fins científicos. Há toda uma decisão. Ou comentários, que paciente chato eu atendi hoje, que dona fulana esteve no consultório e colocam isso em comentários de Facebook, e essa aí faz um comentário sobre o nome de uma paciente no Facebook. É inadmissível. Essas são as pessoas que estão entrando nos cursos de medicina. Qual é a bagagem moral? Em que base a família dessa moça lhe permitiu construir uma moralidade forte, né? Aquilo que alguns chamam de caráter, não é personalidade. Personalidade pode ser até uma habilidade genética, mas é questão de caráter, é uma construção da pessoa mesmo, através de modelagem principalmente. E aqui está muito claro, é permitido o uso de plataformas de mensagens, sem problema nenhum, pode utilizar. Agora, entre médicos e estudantes, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas, e todas as informações têm um absoluto caráter confidencial. Quer dizer, agora há uma regra, antes não tinha. Professor, posso enviar uma foto? Ninguém sabia qual era a resposta. É igual o mesmo mecanismo das fotos em atividade científica. Outro problema, o trote. Pensamos que tinha acabado aquele trote selvagem, covarde, agressivo, violento. Em muitos lugares acabou. Em outros, ele tem voltado. Ele tem voltado com cenas degradantes. E até com imagens usando aí, acho que é saco de lixo, com a roupa da Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, o clã, negra, parece um ritual. E até mesmo, já tivemos, foi na década de 90, um caso de óbito. Mas há registros de caso de estupro de colegas nesses trotes. Então, há que se parar de alguma forma isso. É direito do estudante participar da recepção dos novos ingressantes, mas tem que ser
buscando um ambiente saudável, humano, não violento, respeitando este código e promovendo o seu conhecimento. E é dever posicionar-se contra qualquer tipo de trote que pratique violência física, psíquica, sexual. O que aconteceu? Em algumas universidades está proibido o trote dentro do campus. Fora, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui dentro eu não quero isso. E aí acontece fora. É claro que eu sei que não se tem como controlar o que acontece fora do campus. Mas temos que pensar também num exame final. Temos que pensar efetivamente num exame inicial. Um exame que avalie cognição, que avalie emoção, que avalie até estado mental, se tem competência para fazer medicina. Isso é um jeitinho brasileiro? É típico do brasileiro? Não. Estudos no exterior, e eu trouxe um muito próximo, porque eu dividi a turma em vários seminários, e esse foi um dos seminários, e eles apresentaram semana passada má conduta em alunos de 1º e 3º ano, e esses autores da Universidade de Buenos Aires aplicaram no 1º ano e no 3º ano. O número é pequeno, é uma amostra pequena, mas tem também alguns vieses, mas de qualquer maneira, o mais interessante é que eles listaram o que eles chamam de condutas enganosas ou equivocadas, más condutas. Eles listaram essas más condutas e está ali o primeiro assinar a frequência do outro, deixar que assinem a sua frequência por alguém, apresentar um atestado falso quando faltar, usar dados da web sem citar, apresentar trabalhos alheios como próprios, figurar em trabalhos de grupos sem contribuir e colar no exame. Esse grupo de condutas inadequadas foi retirado de um conjunto de vários trabalhos publicados no exterior. E aí eles foram anônimos, quem aplicou não era professor, e eles foram perguntar primeiro se eles consideravam isso um equívoco, uma má conduta ou não. E vejam a resposta. Assinar a frequência do outro para 1/4 não é, do 1º ano não é problema isso, não é uma má conduta. E no 3º ano, 29% mostra que 30%, 1/3 da turma, não. Isso é normal, ele não veio, então, mas a frequência reprova, eu vou assinar por ele. Quer dizer, não tem a menor noção que isso se caracteriza numa fraude. É uma fraude. E se você é permissivo nos pequenos delitos, é a época que vivemos de complacência moral, né? Há uma elasticidade moral. E por aí afora, deixar que firmem a sua... e aí aqueles que diziam sim, ainda tinham que dizer se era grave, se era moderado, se era leve. Vejam que, em relação a assinar a frequência do outro, ou assinar a minha frequência, vai de 1/3 a metade dizendo que era leve. E coisas mais graves, até na questão de prova, deixar que colar em exame, aqui foi grave, mas aqui deixar que copiem, eu boto a prova aqui, se ele quiser copiar, é problema dele. Quer dizer, com esses pequenos delitos, pequenas condutas inaceitáveis, que as escolas caminham fingindo que não veem, não querem se incomodar. Não querem se incomodar. E aí vai também as justificativas de por que eles justificam que essas condutas podem ser leves ou podem não ser. Falta de tempo, falta de estudo ou preguiça, dificuldade do processo de ensino. Eles têm sempre desculpas porque não sabem enfrentar dificuldades. E qual é o sentimento que eles têm quando são pegos em má conduta? Sentimentos negativos quanto à própria pessoa, ou então poderão desempenhar mal a profissão no futuro. Na verdade é que isso também acontece na pesquisa.
Cada vez mais encontramos problemas em pesquisa, né? E lá também copiar dados, fazer parte de trabalhos da qual ele não esteve presente, eles não consideram tão grave assim, a maioria é leve ou não considera grave. E aí tem um artigo que diz direito, o devido reconhecimento das publicações para a qual tenha contribuído e é vedado declarar a autoria. Aqui estão os 6 eixos, aqui estão, já estou encerrando, mais ou menos sobre cada assunto o que é que esse código orienta. Por exemplo, em relação ao sigilo, orienta o estudante a guardar sigilo, veda o acadêmico a quebra do sigilo. Quanto ao assédio moral, orienta a se posicionar contra qualquer tipo de assédio moral ou relação abusiva entre internos, residentes e preceptores. Como trote, também já faz a orientação que eu já passei. Proíbe o acadêmico de identificar-se como médico, e muito menos trabalhar como médico. Não pode ser remunerado. Respeitar o cadáver, tem que ter uma supervisão, orienta o estudante a demonstrar empatia e respeito pelo paciente, e assim, pelo menos está agora iluminado o caminho. Um caminho que eu penso que é muito mais para nós, professores, do que propriamente para os estudantes. Eu volto a insistir nisso. E termino, e falo isso toda hora para eles. Você gostaria de ser atendido por um profissional como você? Você gostaria de levar a sua mãe, seu pai, para ser atendido num profissional como você? E, a partir daí, iniciamos, então, um programa de reflexões sobre o que é ser médico e o que é ser ético. Isso, quanto mais cedo for iniciado no curso médico, melhor. Muito obrigado. Dando sequência, vamos para a nossa última conferência, agradecendo a todos os presentes, com a professora Maria Inês Fini, presidente do INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, Aloysio Salles. Aloysio Teixeira. Bem, excelentíssimos senhores, boa noite. Peço desculpas antecipadas pelo adiantado da hora. Eu disse ao Raul que eu teria que ser um pouco artista para captar a atenção dos senhores. E gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva e os demais integrantes da mesa, não é? Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, a minha vinda aqui é motivada pelo papel que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é uma fundação que tem 82 anos de existência e ganhou status de autarquia há 21 anos atrás, e nós, então, somos responsáveis. A nossa missão fundamental é criar as evidências acerca da educação brasileira. Nós realizamos os 2 censos da educação, o censo da educação básica e o censo da educação superior. Desde 10 anos atrás, nós temos o censo identificado, portanto, acompanhamos a trajetória de cada criança, desde o início da pré-escola até o último ano do curso de medicina, sabemos por onde ele foi, o que ele estudou, qual é a sua origem socioeconômica, qual é o currículo que ele frequentou, a taxa de aprovação, se ele ficou retido, enfim, traçamos um mapa completo da educação brasileira por meio do censo. E pelos nossos sistemas de avaliação, nós, então, temos a Lei dos Sinais, que dá ao INEP a tarefa de avaliação. E, a partir da avaliação, os mecanismos regulatórios são, então, estabelecidos por essa lei maior, que é os Sinais. Eu trouxe para os senhores um pouco algumas considerações, porque eu considero esse momento de crucial importância para uma reflexão bastante mais fortalecida acerca da formação médica no Brasil, acerca da oferta de cursos de formação médica e, acima de tudo, do regulamento que vai presidir o exercício profissional.
Eu estive no INEP, eu sou fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, sou da época do professor Zeferino Vaz, tenho orgulho de dizer que ele foi um dos grandes mentores da minha família. Minha irmã era matemática e física, professora das primeiras turmas de medicina. Nós temos uma formação acadêmica bastante sólida, e eu estive no INEP apoiando o saudoso ministro Paulo Renato na criação das políticas de avaliação. Estive com ele na gestão do presidente Fernando Henrique e criamos, então, o Enem, o Enseja, o Provão, o SAEB, o Exame de Certificação em Língua Portuguesa para Estrangeiros, e participamos desse desenho maior da avaliação do ensino superior no Brasil. Desde maio de 2016, convidada, então, pelo querido ministro Mendonça Filho, não é? Apoiado pelo presidente Michel Temer, eu volto, então, ao INEP. E a primeira missão oficial que eu tenho é uma discussão calorosa na Câmara dos Deputados acerca do Revalida. Os senhores não são capazes de imaginar o circo de horrores que, como brasileira, eu tive que assistir. Havia ali uma disputa partidária, 12 reitores de universidades de países circunvizinhos no meio da briga, e 2 grupos de parlamentares, uma oposição ao outro, brigando por meio para o exame do Revalida, e acusando o INEP e a presidente que chegava de que o exame era um absurdo, ele era muito difícil, que seguramente ele estava errado, porque reprovava metade dos candidatos que vinham do exterior. Foi uma cena lamentável, né? Eu tive que pedir ao presidente da comissão que me desse a palavra, para que eu pudesse convidar os reitores estrangeiros, como brasileira que era, estava me sentindo incomodada, para que visitassem o INEP daqui 2 ou 3 meses, e eu pudesse mostrar a eles o resultado dos alunos deles, numa prova extremamente amigável, absolutamente regulada, não é? Que eles podiam assistir os resultados. Mas, mais do que isso, que me impressionava era o grupo de advogados, né, dos quais nós já fizemos inúmeras queixas formais à OAB, verdadeiros defensores de uma facilitação absurda para esses alunos de fora. Alunos brasileiros, tá certo? Que eram pintados como os coitados do Brasil, que não podiam fazer medicina aqui, que ia para o exterior. Desde então, essa questão do Revalida, ela é uma questão muito difícil para nós no INEP, não é? Porque nós não temos médicos no nosso corpo de servidores, tudo aquilo que fazemos tem que ser terceirizado, embora ele seja feito com extremo cuidado e muita seriedade. Então, o que eu trouxe aos senhores aqui é um pouco mais do que o próprio Revalida, trouxe também o resultado e os dados, mas um pouco mais de contexto, onde essa formação médica tem sido ofertada, não é? Quais são os mecanismos regulatórios que nós temos e as grandes contradições que nós temos hoje presentes nesse cenário, e que eu acho que os senhores terão um papel muito importante nos próximos passos aí dos anos que virão, né? Bem, como eu disse a vocês, o INEP, então, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Nós temos autonomia acadêmica, autonomia financeira, né, e cada vez menos temos o nosso orçamento próprio, mas estamos contribuindo para criar as evidências para poder monitorar as políticas, né? A avaliação da educação do ensino superior, ela é feita num conjunto de uma parceria entre o Ministério da Educação, que é responsável por determinar as diretrizes que vão organizar os cursos de medicina, não é? As diretrizes que vão monitorar a aprovação de cursos ou não, e o INEP, que faz toda a avaliação, todo o processo avaliativo de cursos, de instituição e de alunos, desempenho de alunos dos cursos de medicina. A avaliação, então, é algo bastante fundamental para que os processos de regulação possam ser exercidos pelas SERES, que é o nome da secretaria que promove essa regulação. Quando os cursos são propostos, eles entram num sistema eletrônico, como é que eu vou dizer aos senhores, com bastante entraves, porque ele é muito complexo, não é? E nesse sistema eletrônico chamado EMEC, são depositados, então, os propósitos dos cursos de medicina, que devem, por sua vez, atender às diretrizes curriculares
agora, recentemente, de 2014. Esse sistema entra no EMEC, lá mesmo no MEC é analisada toda a parte jurídica do mantenedor, a propositura do curso, o anúncio das promessas em torno de currículo, da formação docente, do espaço físico, enfim, de toda a normatização que é apresentada, ela é declaratória ao Ministério da Educação. Uma vez os normativos de apresentação cumpridos, esse processo segue, então, para o INEP, e aí, por um sorteio aleatório, são indicados 3 profissionais da mesma área, de outra instituição, que não pode ser nem do Estado, nem da mesma, nem só particular, nem só pública, e eles fazem, então, uma visita à instituição para verificar se aquilo que, na primeira etapa, eles têm autorização de funcionamento. No máximo, até 2 anos depois, o INEP vai, então, fazer essa visita, basicamente para verificar se tudo aquilo que foi declarado naquela documentação apresentada, de fato, acontece. Então, os avaliadores vão ao local e vão verificar tudo, né? Desde a rampa de acesso, laboratórios, tudo aquilo que foi anunciado e declarado que seria verdade, entrevistam professores, funcionários, enfim. Volta essa comissão, faz um relatório, né? Nós temos uma nota de 0 a 5. Recentemente tivemos um seminário internacional onde ouvimos técnicos especializados para atualizarmos os nossos instrumentos. Eles estão agora bastante atualizados, que orientam esses avaliadores. Esse banco tinha 40 mil nomes que não andavam, não é? Eles colocavam lá no Lattes, que eram avaliadores do MEC, mas quando você convocava para uma visita, né, eu devo dizer aqui que a nossa área mais difícil de ter avaliadores é a medicina, porque os médicos têm que passar 3 dias nessa instituição, recebem um prolabore ridículo, absoluta, ofensivo, eu diria, não é? Não pode nem sequer aceitar a hospedagem no hotel que a faculdade oferece para eles. Houve abuso, não é, no passado recente, nós sabemos disso, e isso, então, acabou sendo mais controlado, né? Então, este relatório é disponibilizado para a instituição, e a instituição tem 5 dias para contestá-lo. Então, a instituição pode contestar, pode criticar o avaliador, e nós temos uma Câmara, que é a CTAA, que é uma Câmara recursal. E eu, quando vim, introduzi a possibilidade do gestor dessa faculdade ir lá e apresentar uma defesa oral. Não pode apresentar mais outras provas documentais, mas uma defesa oral ele tem que fazer. Bom, estabelecido isso, né, nós, então, mandamos de volta para o Ministério da Educação, que, por sua vez, faz um parecer que vai para o Conselho Nacional, então, para o Conselho homologar este reconhecimento. Então, nós temos avaliação in loco, que é essa que eu acabei de apresentar aos senhores. Nós temos a avaliação pelo ENAD, que é o exame que nós aplicamos a todos os formandos num ciclo de 3 em 3 anos. Vou passar aqui rapidamente para os senhores. A partir desta avaliação in loco e do exame, que é o ENAD, nós construímos indicadores de qualidades, não é? E ainda estamos oferecendo requisitos para a autoavaliação da própria instituição. O desempenho do estudante, que é pelo ENAD, e nós temos um resultado que é a nota dos alunos, não é? O curso de graduação, nós avaliamos, então, o programa, os professores, enfim, e nós temos um conceito de curso, tá? E temos o IDD. Esse IDD é o mais questionado de todos os indicadores. Por quê? Nós trabalhamos com a nota de entrada dos alunos, é a diferença entre o desempenho da nota de entrada com a nota no final do curso. Essa nota de entrada, na gestão passada, estimou-se que fosse a nota do Enem. Nós sabemos que as matrizes são absolutamente diferenciadas, o perfil de saída da medicina e o que acabou virando o perfil de entrada do Enem. Então, nós normatizamos uma média por meio da qual é possível você calcular o valor agregado em termos de conhecimentos no perfil final e no perfil inicial. Este indicador é altamente criticado, eu pessoalmente tenho algumas críticas sérias a fazer, e nós estamos aí num processo de revisão do IDD. E temos, então, esse conceito preliminar de curso,
né, que é o conceito mais teórico, que depois, então, vai ser aprimorado com os resultados. Nós temos, então, a autoavaliação, né? Vocês sabem que duas instâncias administrativas foram bastante estimuladas pela política de avaliação, que é a CPA, Comissão Própria de Avaliação, e, mais do que ela, o Núcleo Docente Estruturante, né? E eu quero dizer aos senhores o seguinte, que, por mais que a gente faça as avaliações, a vedete do curso tem que ser o currículo, né? O professor falava aqui da questão da residência médica, quer dizer, é angustiante imaginar que essa gama de professores, né, de jovens que serão formados, não terão vagas na residência. Nós temos que ter uma visão mais estratégica em relação a isso, né? E eu quero dizer aos senhores que nós temos 30 mil médicos brasileiros formados nas vizinhas este ano. Este ano. 30 mil médicos brasileiros. Portanto, nós temos que tomar uma providência, tá certo? Vamos lá. Isso é um pouco de terrorismo, mas é que eu fico extremamente preocupada com isso, né? Bom, eu não vou me ater muito, vou deixar essa apresentação com os senhores, ela é bastante didática, só para vocês terem uma ideia do que é que os nossos instrumentos avaliam, né? E nós temos critérios bastante testados para não permitir que o avaliador olhe para aquilo que ele não tem que olhar. Então, ele avalia todas essas dimensões, a missão, o PDI que ele declarou, qual é a política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, quais são as ações sociais que ela faz, como é que se comunica com a sociedade, quais são as políticas de pessoal, organização e a própria gestão, a infraestrutura física, o planejamento de avaliação, a política de atendimento aos estudantes e a própria sustentabilidade financeira da instituição. Então, aqui, olha, nós fazemos, quer dizer, como é que eles se organizam, não é? Quem são as pessoas que, de fato, executam essa política de formação e onde é que ela se dá, qual é a infraestrutura, laboratórios, etc. e tal. Com isso, nós conseguimos fazer bastante clara esta visão que eu disse aos senhores, que eu já apresentei antes de mostrar esse gráfico, não é? Para a gente poder, então, compreender essa dinâmica do processo de abertura de cursos, abertura de instituições, de avaliação periódica dessas instituições e os processos regulatórios, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, nós temos, então, aqui uma visão dos cursos, do total de cursos de medicina já avaliados. Nós temos alguns que ainda não entraram na fase de avaliação. Desde 2006, nós temos 189 cursos, né? A nossa escala vai de 1 a 5, e nós temos, então, para vocês verem aí, em 2018, nós temos essas avaliações. Por que o total por ano não é igual? Porque nós temos um ciclo de 3 anos, a cada 3 anos é um grupo de cursos que é avaliado. Vou mostrar para vocês aí, olha. Por exemplo, o ano 1, nós avaliamos, o ano que vem vamos avaliar de novo, bacharelado em ciências agrárias, saúde, afins, engenharia, arquitetura e urbanismo. Nós já fizemos isso em 2016, agora vamos fazer de novo apenas no ano que vem, de 2019. Então, os ciclos, alguns cursos, alguns alunos formandos fogem desse ciclo. Então, nós não avaliamos todos os alunos em todos os anos, porque não é essa a finalidade de uma política de avaliação do Estado. Nós avaliamos o curso e a instituição, ou seja, as características da oferta de curso. No ano 2, então, são as outras áreas, no ano 3, as seguintes, né? E voltamos novamente a repetir o ciclo depois, em 2022, né? O ciclo avaliativo trienal, então, ele tem toda uma sustentação legal. Além dos cursos de graduação, nós também avaliamos os cursos tecnológicos, não é? E a prova, especificamente, ela faz um recorte, mas um recorte muito recortado do perfil de saída do curso de medicina. Nós temos uma prova que tem 10 questões de formação geral e temos, então, de conhecimento específico, apenas 30 questões. Sendo 3 discursivas, que geralmente é a discussão de um caso, um problema relatado, e o aluno tem que discutir o caso e apresentar um encaminhamento de solução, e 27 questões
objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas, né? Essas comissões que fazem a prova, elas são indicadas pelas entidades médicas, os seus nomes são publicados em portaria, elas regulamentam os parâmetros do exame e elas elaboram a prova, não é? O maior pecado do ENAD é que eu não posso comparar o desempenho de cada ciclo trienal, lamentavelmente. Ele foi adotado de uma metodologia estatística já superada nos outros exames do INEP e não se guardou a perspectiva de comparabilidade. Então, nós não tivemos estatísticas mais avançadas, há uma resistência grande entre os grupos que fazem esta prova, não é? E agora só é que nós tivemos uma determinação do Tribunal de Contas e também um apoio da organização da OCDE, dos Estados mais desenvolvidos, e a gente está, então, obrigatoriamente mudando essa composição da especificidade das provas. Para vocês terem uma ideia, vejam aí, no último ciclo, né, como se destaca o curso de medicina. Na parte de formação geral, e aqui sim há comparabilidade, a medicina se destaca como o melhor desempenho entre todos os cursos do ciclo onde se avaliou a saúde. Aqui, olha, também nós não podemos fazer a comparabilidade, porque elas não estão normatizadas numa mesma escola. Mas, com todo o cuidado de não comparação, considerando ela em si mesma, a medicina também tem um desempenho maior no cálculo da média dos acertos da prova específica, no ciclo de 2016. Tá certo? Bom, os indicadores, como eu disse a vocês, já está explicado, né? Nós temos o desempenho, então, temos o conceito ENAD, o questionário do estudante, o desempenho do ingressante, como eu disse a vocês, há toda uma explicação aqui dos nossos cálculos, como é que nós fazemos. Temos uma nota normatizada, está tudo explicado aqui para vocês, e vamos falar de novo, então, dos cursos de medicina, né? Vejam, nós temos aqui a distribuição do conceito ENAD, para vocês verem como o conceito preliminar de curso e o conceito ENAD, como eles são aqui bastante, você vê que tem um ganho maior, não é? Na faixa de 3, e você tem poucos cursos que tiveram conceito ENAD 5, né? Ficaram em torno de 3 e 4. Vejam vocês, quer ver? Bom, só para contar para vocês como é que nós devolvemos o resultado da avaliação. Nós temos um relatório síntese da área inteira, da área de saúde, depois nós temos um relatório para cada instituição, apontando todos os desempenhos dos seus alunos. Nós temos da instituição mais um relatório para cada curso que foi avaliado na área de saúde e temos ainda o relatório, o boletim para o estudante, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do sistema de acreditação das escolas médicas em relação àquilo que o INEP faz de avaliação do ensino superior, não é? 3 é o corte que nós usamos no INEP para um curso considerado satisfatório. Haveria uma divergência de cursos creditados pelo SAEME se eles tivessem uma nota inferior a 3, ou outros cursos, vamos dizer assim, reprovados no SAEME, se tivessem uma nota superior a 3. Nós não temos uma lista de cursos dos cursos que buscaram acreditação e não conseguiram. Seria para nós uma informação importante. 3 cursos creditaram com o ENAD 2, mas todos com aquele conceito preliminar de curso acima de 3, não é? Esses dados nós temos. Então, com as informações que nós possuímos nos SINAIS e no SAEME, nós chegamos à mesma conclusão nos dois, avaliação feita pelos 2 sistemas diferentes. Porque mesmo os cursos com ENAD 2 tiveram uma avaliação positiva, tanto nos SINAIS quanto no SAEME. Olha aqui a lista de acreditação das escolas médicas que buscaram a acreditação. Você vai ver que nós temos um conceito 2 no ENAD, não é? Mais de um conceito 2. Temos também no IDD, temos 2 conceitos 2, e assim sucessivamente. Qual é a nossa percepção, né? A lei dos SINAIS, ela prevê o desenvolvimento de todos os processos avaliativos envolvendo os sistemas de ensino na educação superior, né?
E ele é desenvolvido em cooperação com o sistema de ensino, estados e Distrito Federal. Qual é a nossa proposta, não é? Que está em destaque em vermelho, porque ela não é ainda efetiva? É buscar meios para tomar mais efetiva uma previsão legal que parece ser mais assertiva do que criar um sistema de avaliação paralelo para fins de atuação do poder público federal. Então, a acreditação, ela não poderia ser agregada ao nosso sistema, no sentido de que, a partir dos resultados que nós fornecemos, pudesse haver uma atuação em relação às faculdades, para que elas pudessem ou reformular, ou serem supervisionadas, etc. Porque aqui, gente, é um fato muito importante. O SAEME usa o nosso banco de avaliadores e usa os nossos instrumentos de avaliação. Então, acho que está na hora de buscarmos aí, ou mudar a lei dos sinais, para poder incluir, então, o SAEME. Aqui eu busquei mostrar aos senhores onde é que estão distribuídos os cursos de medicina no Brasil, não é? Nós temos 14 no norte, no centro-oeste 16, no sul 31, no nordeste 39 e no sudeste 80. A nossa média de 289 cursos em 180 municípios. O senhor sabe que essa discussão é uma discussão extremamente séria, não é? Vamos segurar as novas vagas, as novas iniciativas. Volto a dizer, 30 mil jovens médicos brasileiros se formarão nas nossas fronteiras aqui. E vão vir para o Brasil nos pressionar para fazer o Revalida. Eu vou mostrar aos senhores um pouco, né, qual foi a intenção do legislador ao criar o Revalida. O Revalida foi criado no âmbito da Lei do Mais Médicos para os médicos cubanos que nunca fizeram Revalida. Essa é a verdade, nunca fizeram Revalida. Então, os senhores sabem que qualquer equivalência de diploma profissional no Brasil é prioritariamente direito, obrigação das universidades fazerem equivalência, e podem fazê-lo com autonomia e por critérios próprios, não precisa ação nenhuma do Estado. O Revalida começou a ser utilizado, não é? Porque as universidades demoravam muito a fazer esta revalidação. Algumas delas, e os senhores sabem qual, criaram critérios assim de recomposição dos currículos dos candidatos, né? E muitas vezes houve abuso nessa recomposição, porque ela deixou de ser só acadêmica, mas ela envolvia prestação de serviços públicos sem a supervisão, por meio desses candidatos, enfim. E essa polêmica, gente, vocês não têm ideia de como é que isso se caracteriza em nível nacional. Porque nós temos parlamentares, defensores das ideias dessas universidades fronteiriças, que fazem uma grande formação em massa, não é? E fazem espetáculos no Congresso Nacional, como este patético espetáculo que eu assisti 5 dias depois que o presidente Temer havia me nomeado. E os espetáculos são absurdos, porque eles se insurgem, arranjam esses advogados que interpelam, junto com os parlamentares, o INEP, de alunos que já foram reprovados e que vão a um determinado juiz, e esse juiz dá uma liminar suspendendo o exame. Para vocês terem uma ideia, o exame prático de 2017 eu só pude fazer agora, em novembro de 2018. Por quê? Insuflado por estes alunos que repetem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o exame teórico, tá certo? Eles entraram, então, com mandato de segurança e o juiz deu, quando eles repetiram de novo o exame prático. Ora, eu filmo, para vocês terem uma ideia, foi outro fato chocante na minha vida profissional. Eu fui assistir o exame do Revalida em 2016. Eu faço questão disso, porque eu gosto, a parte que eu mais gosto do meu trabalho no INEP é assistir a avaliação, é participar da elaboração da prova, porque essa é a minha profissão. Eu não sou política, acabei sendo uma boa gestora por obrigação, caí ali numa guerra, né, partidária dentro do Instituto, e fui, então, devagarzinho, colocando as coisas no lugar. Eu fui assistir o exame, gente, juro por Deus, eu fiquei com tanta vergonha. Eu dizia, como é que vocês fazem isso? Pelo amor de Deus. Aluga-se um hospital, paga-se caro para isso, né? Nesse hospital são montadas estações com as 6 especialidades, e os alunos passam por essas estações 2 vezes. Não me pergunte por quê. Ninguém conseguiu até hoje me explicar por que tem que ser 2 vezes em cada uma. Uma no sábado, outra no domingo.
Contratam-se atores de uma determinada instituição e esses atores, então, vão representar a dor para que o aluno possa interagir com eles. Como este exame gera direitos, ele é filmado. Graças a Deus, todos eles são filmados. Bom, essa pantomima toda gera 50% de reprovação. Esses alunos insuflados do ano de 2017 entram, então, conseguem uma liminar o juiz e ele me manda mostrar 2.000 exames gravados nesses vídeos. Eu não tinha nem plataforma, Raul, eu não tinha sistema para colocar esses vídeos. E os senhores sabem, alguns aqui que trabalham em instituições públicas, que eu não posso contratar do jeito que eu quero, de um dia para a noite. Tinha que achar lá um dinheiro, um contrato que eu pudesse pendurar, alguém que topasse fazer. Conclusão, tivemos que disponibilizar para os advogados dos doutos reclamantes todos os vídeos, não é? E contratar uma banca para cada laudo contestatório para defender o exame do INEP. Então, os senhores imaginam, a palavra revalida, quando se fala revalida, o INEP inteiro estremece, porque nós não queremos mais fazer esse exame desse jeito, de jeito nenhum. Vejam, em 2017, eu ainda fui procurar a EBSER, porque dentro da Unicamp eu conheço o exame de residência médica. E eu dizia, por favor, aceitem fazer o revalida, que vocês sabem fazer, nós não sabemos. E eu tenho que terceirizar algo, que eu tenho que contratar uma equipe para poder fazer a supervisão. Imaginem os senhores, não é do nosso DNA, nós temos que avaliar curso, não pessoas. Bom, graças a Deus, nenhum dos queixosos ganhou o seu processo de revisão de nota. Nenhum dos queixosos. Mas eu tive que fazer o processo inteirinho para poder, e eu só pude fazer a segunda etapa, exatamente igual, a mesma pantomima de sempre, não fui nem ver dessa vez. Eu falei, não quero ver isso. Né? Para poder cumprir, então, o exame de 2017. 18 nós não fizemos, não tivemos tempo, e eu não tenho nem previsão orçamentária para fazer em 2019, porque realmente é muito difícil para o INEP fazer esse exame. Ele tem que ser feito? Eu não sei como é que nós vamos fazer. Eu estava contando, ao entrar, que eu tenho 2 sobrinhos que ganharam prêmios em Michigan, um engenheiro e outro administrador, ganharam prêmios de gestão encantadores. Não conseguiram, 1 ano e meio depois, não conseguem ainda revalidar o diploma no Brasil. De fato, a universidade é morosa. Ela é morosa, ela demora para fazer isso, análise curricular. Então, a queixa, quer dizer, a própria plataforma Carolina Bori, que foi feita para poder dar mais visibilidade e acelerar, ela é muito morosa. Então, o que eu estou dizendo aos senhores é que nós temos que ter uma decisão bastante difícil. Por quê? Vejam, nós temos o marco legal do Revalida, né? Ele está dentro da lei do Mais Médicos. Nós temos aqui, olha para os senhores ver, a nota, o número dos alunos que são aprovados, inscritos 667, participantes 536, aprovados na primeira etapa 96. Esses mesmo que não passaram, voltam de novo no ano seguinte para fazer o exame. No início, gente, nós ainda tínhamos no INEP a obrigação de analisar a documentação dos alunos. Isso é um trabalho. E nós não somos cartório. Vinha lá um aluno da Universidade X com uma declaração de conclusão de curso. Quem disse que ele se graduou? Percebe? Mas aí entra toda a questão jurídica outra vez. Eu tenho que aceitar a inscrição, ele vem fazer o exame, e de posse desse exame, então, ele começa, se ele foi aprovado, a exercer a profissão. É uma coisa terrível. Nós conseguimos, então, porque nós damos a nota para a universidade, que adere ao Revalida, e ela, então, faz a certificação da equivalência do diploma médico. Nós não queremos mais fazer, viu, senhores? Estou lutando desesperadamente para que o INEP não faça mais o Revalida. Disse o seguinte, olha, tenho falado muito com os nossos colegas do Conselho Federal de Medicina, tenho sido recebida com extrema gentileza pelo Conselho Federal, doutor Vidal, todos os demais diretores. Eu adoraria poder passar para o Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina quer fazer o exame.
né? Nós queremos passar oficialmente para o Conselho, que nós não temos a condição, e outra coisa, nós não podemos legitimar qualitativamente a habilidade para o exercício profissional. Nós não temos essa expertise. O ano passado, senhores, eu estava tão preocupada com a cena que eu vi, a pantomima, eu diria, que eu fui ao coordenador, ao diretor-geral da IBSER, e disse para ele: eu arranjo dinheiro, você me habilita 10 hospitais brasileiros que você tem que distribuir pelas regiões, e nós passamos o dinheiro, passamos a expertise, damos os protocolos, inclusive, do exame clínico, que não é ruim, senhores, eu digo com toda a sinceridade, não é ruim o protocolo do exame físico, clínico, e vocês fazem, por favor, né? Não aceitaram, porque, de fato, é um encargo muito sério, né, que o INEP é o menos preparado para fazer. O Raul sabe, ele tem acompanhado aí a nossa luta para que a gente ache uma solução. Porque, vejam, o paradoxo, né? Esse ano, em 2017, eu apliquei nessas capitais. Todas essas capitais o exame revalida. Aqui, para vocês terem uma olhada de onde foi que nós aplicamos o exame. A prova pré-prática, não é? Todas as instituições que são parceiras, ou seja, todas essas instituições, 30 e tantas federais, algumas estaduais, elas usam o Revalida para fazer, então, a equivalência para o exercício profissional. Então, todas essas universidades, quando você propõe que elas façam, elas dizem: não, nós também não queremos fazer, nós queremos que vocês façam para a gente usar o resultado. Mas, para vocês terem uma ideia do custo global, eu trouxe para vocês verem o custo do exame de 2017. Não é um custo baixo, não é? Ele é totalmente autofinanciado pela inscrição do aluno, além de usar a infraestrutura que nós temos lá no INEP. Agora, a grande contradição que eu queria trazer para os senhores, e que eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente como um conjunto, é o seguinte: nós temos suspensa por 5 anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de medicina no Brasil, né? Por meio dessa portaria. E temos também a outra portaria que proíbe o aumento de vagas nas instituições existentes, a não ser aquelas que já foram requeridas e autorizadas, ou não autorizadas, mas requeridas, antes da publicação dessa portaria. Então, senhores, peço desculpa pelo apressamento, mas acho que nessa hora realmente é muito difícil me detalhar. Vou deixar aos senhores esses dados. O INEP está à inteira disposição para participar de qualquer discussão, mas eu acho que a conjuntura, a estratégia que temos que adotar daqui para frente, ela exige outras ponderações do que especificamente vai ter mais vaga, vai ter menos vaga, vamos brigar com a moratória, vamos deixar que o Brasil tenha outras iniciativas de criação de cursos, vamos fazer outra normatização para eles, vamos olhar para a residência médica. Isso que o professor apresentou é dramático, não é? A residência é de fundamental importância. Será que nós não poderíamos vincular a autorização de novas universidades com a perspectiva, sei lá, de criação de vagas para residência? Podíamos privilegiar, fazer um estudo estratégico de ofertas mais destinadas, dedicadas desta ou aquela habilidade, não sei. A única coisa que me angustia como brasileira é que esses dados de avaliação que nós produzimos ano a ano preocupam bastante todos os educadores brasileiros, não só da área médica, da educação básica, onde aquelas habilidades socioemocionais que o ilustre professor disse sustentar, né, a tal ponto de precisarmos de um código de ética, e se me permite, professor, ilustre professor, ele tem que prever a punição. Não existe código de ética que você não atribua pena, em primeiro lugar. Mas eu quero dizer que o momento mais angustiante é o momento onde você vê, nas escolas de educação básica, a violência, o tráfico na volta, professores agredidos. Quer dizer, o Brasil está passando por uma crise de habilidades socioemocionais, e nós temos que encarar isso com muita
dedicação, senão nós vamos ter que andar todos nós, né, brasileiros, com um código de ética na mão. Código de ética dos loiros, código de ética dos morenos, código de ética dos índios, porque todos os direitos precisam estar assegurados só por sermos brasileiros. Então, era isso que eu queria dizer aos senhores. Agradecer muito a atenção nesse horário assim tão tarde, mas não podia resistir ao convite que o Raul me fez de vir lhes apresentar e dizer que o INEP está à disposição para qualquer discussão que queiram fazer. Eu deixo o INEP no final deste mês, mas os nossos técnicos são muito habilitados, os nossos diretores são todos servidores de carreira e eles continuarão. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores. Nós temos 5 minutinhos de perguntas, se alguém assim o desejar, entre os acadêmicos. Acadêmico Otávio Vaz. Eu queria parabenizar as duas apresentações, dizer à doutora que, apesar do adiantado da hora, foi extremamente prazeroso assistir a apresentação, é bastante ilustrativo e deixa a gente um pouco deprimido até, porque são tantas as coisas que têm que ser consertadas, eu não sei em quanto tempo isso poderá ser feito. E queria chamar a atenção só por uma coisa, isso é a democracia brasileira, porque eu, por exemplo, se eu quiser praticar medicina nos Estados Unidos, eu não tenho a menor condição, nem um Raul, porque eles não têm revalida, não tem nada, ou faz a faculdade, a residência, ou então não faz. Então, isso é um caráter democrático do Brasil. Eu acho que isso é uma abertura muito grande que o país dá para médicos de fora, e a gente tem que discutir muito isso e saber como é que isso pode ser feito de uma forma mais exequível, né? Eu agradeço à doutora pela apresentação, acho que foi muito elucidativo para todos nós. Muito obrigado. Acadêmico Kutait. Mais 2. Bom, antes de mais nada, obrigado, Maria Inês, por trazer explanações para nós que não entendemos, não conhecemos, na verdade, o que é o INEP, o que ele faz, quais são suas limitações. Agora, o fato é o seguinte, nos últimos meses, muitos meses, nós temos um grupo discutindo o que fazer, né? E como fazer. Esse grupo são pessoas ativas, o Lincoln Ferreira, presidente da MB, o Mauro, que é o vice-presidente do CFM, a Maria Inês, eu, Carlos Del Nero, e algumas outras poucas pessoas, onde ele está tentando definir o que tem que ser feito. A situação, como já foi dita, caótica. E a premência do tempo faz com que tenha que se posicionar sobre as condutas a serem tomadas e brevemente. Não dá para jogar tudo para o ano que vem. Nós estamos tentando ver se a gente consegue criar uma comissão permanente, alguma coisa assim, e definir os propósitos, porque você veja um negócio assim, parece banal, né? O CFM quer fazer a acreditação dos cursos de medicina. A presidente do INEP fala assim, por favor, faça, que a gente não... É uma boa... do ponto de vista legal, como é que isso funciona? Não adianta só você fazer e não poder tomar atitudes. Então, tem todo um processo jurídico por trás que é muito complicado, porque, na verdade, isso daqui é para desmontar uma situação criada, que foi do mais médicos, né? Qualquer que seja o padrão, porque devia ser mais médicos, vírgula, qualquer que seja o padrão, né? Então, não é isso que a gente quer para o país. E isso, outros países viveram a mesma situação e deram um jeito. Pô, por que a gente não pode dar também? É pecado mortal querer que só os melhores possam, ou quem está preparado possa entrar no mercado de trabalho? Né? Como diz o outro, aí você pode bater o carro em qualquer canto e ser atendido por um desses que se formou em Xiririca sem saber nem como é que dá um ponto, quanto mais drenar um tórax ou qualquer coisa que te salva a vida em minutos, né? Então, acho que chega muito importante a Maria Inês, e obrigado, Galvão, por aceitar a sugestão, dela vir falar para a gente um pouquinho como é que funciona essa parte do governo, que não é tudo, porque ainda tem os entreveros
e os entrevadores dentro do MEC, que atrapalham bastante a história. Obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Rossano, por favor. Cumprimentando os professores Galvão e Correia Lima pela excelência e muito interessante evento de hoje, eu queria cumprimentar a palestra da professora Fini, fazendo uma observação relativa ao ENAD, já que o ENAD ele é completamente sabotado pelos alunos, principalmente das universidades públicas, o que faz com que a classificação e a conceituação dessas seja inferiorizada. Eu acho que o dia em que a nota do ENAD puder ser colocada num diploma ou no histórico, ou mesmo sejam amplamente divulgadas e individualizadas, eles vão fazer com mais respeito às instituições que lhe deram a condição de estudar e, de uma forma, tornando esse exame um pouco mais fidedigno de fato. Lógico, faz favor. Professor, veja bem, se eu puder, vamos supor, eu faço o ENAD para a turma de 2018. Eu teria que fazer para a turma de 2019 também. Aí eu precisaria de uns 4 ou 5 INEPs, mais ou menos, além da medicina. Não é? Porque se eu faço para o ciclo de 3 em 3 anos, outra coisa, a prova teria que ser infinitamente mais extensa, porque esta prova é um recorte apenas daquilo que ele desempenhou, que o curso deu para ele, não é o desempenho do aluno. Eu concordo plenamente que há, inclusive, uma pirataria no uso o aluno aproveita o questionário do estudante para se vingar, inclusive, da universidade, dos cursos, etc. Alguns comparecem, porque eles são obrigatórios, do contrário, não colam grau, mas deixam a prova em branco, ou escrevem bobagem. Eu concordo plenamente, nós temos que arranjar uma outra maneira. A tentativa de colocar nota no diploma vai sempre punir uma turma de 3 em 3 anos e os outros ficarão livres. Nós fazemos isso, mas não podemos fazer o ranking. Não, amplamente não dá. Acadêmico Barros Franco. Acho que é o último. A minha pergunta, professora Maria Elisa, primeiro parabenizá-la pela apresentação e pelo entusiasmo, pela forma com que o fez. Mas, na realidade, o que parece, pelas posições do futuro governo, é exatamente que o Revalida passará a ser aplicado, ou pelo menos indicado, com muito maior frequência, porque esse é um dos pontos principais, contrário à forma com que foi feito o Mais Médico com os médicos cubanos. Então, eu gostaria exatamente de ver, até para que a academia possa raciocinar melhor, qual seria a sua sugestão para viabilizar esse Revalida, já que a instituição do INEP, em princípio, sob o seu ponto de vista, de forma até bem firme, não tem mais condições de conseguir fazendo, nem nas quantidades menores com que ocorria até o momento, quanto mais na forma muito maior, mais divulgada, que deverá ser no próximo governo, pelas suas colocações últimas feitas. Veja bem, professor, esse aluno que não passa em novembro, ele vai de novo fazer em março. Ele não passa em março, ele vai de novo fazer em julho. Quer dizer, você vai saturar um sistema de avaliação em nome do quê? Não é muito melhor nós aprimorarmos mais uma vez, uma apenas aplicação por ano? Por que nós deveríamos fazer 4, 5 ou 6 aplicações anuais? Em nome de quê? Quer dizer, porque esse aluno ele não tem uma formatura partida em vários trimestres anuais. É sempre o mesmo aluno que não passou, ele quer fazer de novo apressado. Então, eu tenho muitas dúvidas se nós deveríamos fazer assim. Agora, suponhamos que a gente concordasse de fazer só o exame teórico, que é um verdadeiro absurdo, tá certo? Nós poderíamos, hoje nós temos técnicas super avançadas, nós poderíamos ter um banco de itens eletronicamente disponibilizado, o aluno poderia se dirigir em qualquer momento do ano e se submeter, como a gente faz TOEFL, faz Cambridge, você nunca tem a prova divulgada, você não gastaria tanto dinheiro, gastaria só o investimento inicial para fazer a prova teórica. Mas eu pergunto aos senhores, é possível certificar um conhecimento médico, habilitá-lo ao exercício da profissão apenas com o conhecimento teórico?
Porque a prova teórica é a mais fácil de ser feita. Do meu ponto de vista, o que mais me impressionou, doutor, foi assistir à prova prática, né? Nós ouvimos aqui o depoimento da importância da residência médica, porque, vejam bem, os senhores, inclusive as novas diretrizes curriculares da medicina, elas apontam para isso. Você aprende a fazer fazendo. Você tem que ter bons preceptores, bons exemplos, bem remunerados e dedicação. Então, como é que nós vamos fazer uma prova prática que é um verdadeiro espetáculo? Você tem que montar um ambiente onde ele vai ter que demonstrar uma habilidade, minimamente, o traço latente, fundamental, que é o traço clínico. Ele tem que demonstrar isso, porque, infelizmente, o cirúrgico ele não pode mostrar para nós, não tem condições de fazer isso em termos reais, não é? Mas, minimamente, o traço clínico, que é o traço latente do médico, não é? O primeiro deles. Então, é muito difícil ofertarmos mais de uma vez por ano. A prova teórica, eu volto a dizer, não é difícil, nós temos muito conhecimento, já medimos, inclusive, qual é a diferença de desempenho quando você faz a prova no papel e quando você faz no computador, tudo isso está garantido. Temos análises estatísticas que nos mostram, com a mesma rapidez, ele termina a prova como se fosse uma nota fiscal de um caixa, né? Nós temos hoje uma metodologia, um software que está disponível, inclusive já no mercado de maneira livre, que faz o CAT, que é o Computer Assessment Test. Ele precisa de um bom banco de itens. Então, cada um de nós vai lá e senta e começa a interagir. No momento exato que nós começamos a errar coisas equivalentes, ele para a nossa avaliação e nos dá a nota de proficiência. Então, tudo isso já é dominado. O Brasil, desses 20 e poucos anos de cultura de avaliação, já tem experientes estatísticos, o INEP já os tem como conselheiros. A prova teórica não é difícil. O meu problema, o único problema para mim, a que mais me angustiou, doutor, foi a prova prática. Os aprovados na prova teórica escrita? É o que nós fazemos. 50% ficam reprovados na prova teórica e desses 50% que vão para a prova prática, 50% desses são reprovados de novo. É assim que funciona. Só vai para a prova prática quem passou na teórica. Já é assim. Professor Mário Barreto Correia Lima. Ficou bastante estabelecida a grande dificuldade das escolas e do número daquelas que estão abaixo da crítica e que não deveriam, inclusive, existir. Isso tem que ser revisto. E, pelo adiantado da hora, apenas lembraria o que aconteceu nos Estados Unidos em 1907, onde foi feito o relatório do Abraham Flexner. Naquele tempo existiam 155 escolas médicas e ele concluiu que apenas 5 delas teriam condições de formar médicos competentes. Não foi possível acabar com todas a seguir, mas alguns anos depois, em 1917, das 155, só existiam 95 escolas. Então, as más escolas, aquelas que não têm a menor possibilidade de formar médicos, têm que ser fechadas. E isso tem que ser encontrado uma maneira de fazê-lo. Isso mesmo, o senhor tem toda a razão. Perfeitíssimo, meu querido acadêmico, professor Mário Barreto Correia Lima. Queria agradecer a todos os presentes, agradecer especialmente aos professores que aqui se deslocaram, meu querido Roberto Dávila lá sentado, professora Maria Inês, que tanto contribuiu, e vamos trabalhar juntos. O Raul já foi convocado hoje pelo nosso presidente. Nós estávamos falando antes lá de uma comissão nesse sentido, já tinha falado com o professor Novelino também pelo telefone de manhã, e acho que ninguém melhor que o Raul para coordenar isso daí, nós ajudá-lo no máximo possível a ajudar o nosso país. Isso que é fundamental. Novamente, obrigado pela força, Raul, foi extremamente útil. Sem você, nós não teríamos
o sucesso que tivemos hoje. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada, viu? Presidente, olha,